Olá, eu sou a Vitória. Eu sou a Larissa e começa agora mais um Comunica Podcast, uma iniciativa dos cursos de Comunicação, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Uniderp, que tem como iniciativa uma troca de ideias com os profissionais que já atuam na área. Isso mesmo, Lari. E antes de começarmos, vamos agradecer ao nosso professor Cristiano Cupertino, nosso reitor da faculdade, a nossa coordenadora, Angélica, né, a coordenadora dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo aqui da Uniderp. Tanto o Márcio, tanto o Bruno, que são idealizadores do projeto e ajudam a gente tanto nas gravações como nas edições. E, claro, a Fundação Manuel de Barros. Bom, a gente já pode começar. E nós temos hoje, né, Vi, como convidada a Isabela Ferreira, que ela é jornalista e ela se formou aqui na Uniderp também. Isa, pode nos contar um pouco como foi a sua trajetória no mercado desde 2010, que foi quando você se formou? Claro. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui e voltar, né, para a universidade, para a Uniderp. E antes de falar um pouquinho dessa formação, né, desse ano de 2010, eu queria falar um pouquinho ali de antes, né? Por que eu resolvi fazer jornalismo? Claro. Nossa, com certeza. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sempre gostei muito de escrever, muito. Tanto que redação era uma das minhas principais matérias, né, no ensino médio, eu gostava muito. E aí um dia uma professora falou: Isa, você já pensou em fazer jornalismo? E eu nunca tinha pensado nessa... Não foi nem letras, né, que normalmente elas falam isso. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E aí comecei a pesquisar sobre o jornalismo, né, o que fazia. E aí essa ideia começou a fazer parte da minha vida. E aí quando foi chegando o momento de fazer ali o vestibular, eu também era muito uma menina dos esportes. Sempre joguei futebol, futsal, tudo quanto é tipo de esporte, cresci jogando. E aí eu fiquei na dúvida, não sabia se fazia educação física, se fazia jornalismo, ficaram essas dúvidas aí na minha cabeça. Por conta do esporte que você já pratica desde nova. Sim. E aí, quando foi aquele momento de fazer o vestibular, eu passei o terceiro ano inteiro estudando muito. Chegou no final do ano, prestei para federal, e na época, naquele momento, não tinha jornalismo, tinha aberto para educação física, e prestei jornalismo aqui na Uniderp e outras faculdades particulares. E aí, acabei passando em educação física e jornalismo. E naquela dúvida, e aí, o que eu vou fazer? Qual dos dois? Qual dos dois? Fui fazer os dois. Você fez os dois? Comecei a fazer os dois. Na federal? Eu fazia educação física na federal, período integral de manhã e à tarde. Nossa! Saía da federal e vinha para a Uniderp fazer jornalismo. Então, durante um ano, eu levei os dois cursos. E foi aquele ano de ralar muito, porque querendo, né, fechar todas as matérias nas duas faculdades, conciliando tudo. E aí, chegou no final do ano, eu percebi que eu tinha mais vocação para o jornalismo, que eu estava, assim, amando o curso, estava me identificando muito, e eu falei, gente, eu preciso fazer estágio, preciso estagiar, preciso, né, aprimorar meus conhecimentos. Sim. E aí, deixei a educação física e falei, agora eu vou fazer só jornalismo. E aí, no ano seguinte, já comecei a fazer estágio, fazia um estágio de manhã na FUNLEC, na rede de escolas, na assessoria de imprensa. Também fiz durante um tempo um estágio aqui no site Unifolha, Legal. que antigamente a gente tinha uma redação aqui. E logo depois também já entrei aqui na TV Pantanal. Então, assim, todas as oportunidades que foram vindo de estágios, eu fui abraçando. E aí, em 2010, me formei em jornalismo e tive a oportunidade de mudar para São Paulo. Na época, meu pai, né, possibilitou de eu fazer uma pós-graduação em São Paulo. E como durante a faculdade eu fiz um estágio em assessoria de imprensa, foi a área que eu mais gostei do jornalismo. E nem era uma área que eu conhecia. Você foi conhecer no estágio? Fui conhecer no estágio. Na faculdade e no estágio. Nossa. E eu gostei muito da área. E aí, quando teve essa oportunidade de eu fazer essa especialização, falei, eu quero me especializar em assessoria de imprensa. E aí, fui para São Paulo, fui morar em São Paulo e fui cursar comunicação organizacional e relações públicas na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, né? Que é uma área que está extremamente relacionada aí à assessoria de imprensa. Sim. E aí, cheguei em São Paulo. Não conhecia ninguém. Então, Parece assim... alguém, né, Vi, que veio aqui. Eu sou de fora e parece que, assim, você joga alguém assim, vai. Numa capital ainda, corre. E aí, São Paulo, aquela cidade gigante. Que não para. Você saiu daqui do Mato para. Grosso do Sul, de Campo Grande, né? Que é uma cidade um pouco mais... Aí eu brinco. Que aqui é todo mundo, na verdade, né? Que é o interior do Brasil, que é uma cidade calma pra quem quer ter uma vida mais tranquila. E São Paulo já é uma cidade pra quem
você quer crescer, é um mercado, é onde a cidade não dorme, né? Eu falo que é o Nova York do Brasil. E me apaixonei por São Paulo. Você se apaixonou? Eu amei São Paulo. Eu acho que é a primeira pessoa que a gente vai escutar isso, que ama São Paulo, aquela correria. Eu sou louca por São Paulo. Mas vamos, né, Isa? São Paulo é um mercado, literalmente, de quem quer crescer em publicidade e propaganda e jornalismo. É onde você tem um leque de oportunidades muito grande. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, como eu não tinha contatos profissionais por lá, eu demorei muito tempo para arrumar um estágio, um trabalho, né, que eu estava formada. E aí, por um contato daqui, da faculdade, uma pessoa, a Ida Garcia, que foi minha mentora aqui na TV Pantanal, ela me indicou uma jornalista que ela conhecia de São Paulo. E aí, eu fui trabalhar com essa jornalista, fui fazer alguns trabalhos de freelancer, assim. Ela tinha uma empresa de assessoria de imprensa voltada para pilotos de Stock Car. Cara, que massa! Nossa. E aí, um dos primeiros trabalhos que eu fiz em São Paulo foi no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Internacional de Interlagos, para cobrir a corrida de um piloto, do qual ela fazia assessoria de imprensa. E aí, depois fui e tal, eu não consegui nem oportunidade assim, de emprego fixo, sabe? E fazendo a faculdade, a especialização. Comecei a acelerar essa especialização, falei, vou acelerar as matérias para retornar para Campo Grande, porque lá eu conheço, tenho mais contatos, conheço mais pessoas. O network já tá maior, né? Quando eu terminei a especialização, no final do ano, surgiu uma oportunidade de trabalho. Quando você terminou. Quando eu terminei, quando eu tava prestes a voltar. Tipo assim, eu já tô voltando pra casa, tô finalizando aqui. Então, o telefone toca. Então, Isabela... Quer trabalhar com a gente? E aí foi um contato dentro da especialização, uma amiga que eu fiz, que é a Fabi, me indicou para um trabalho, fui pra entrevista e consegui uma vaga em assessoria de comunicação numa empresa chamada DNA Hunter, que é uma empresa de seleção de executivos, uma empresa de recursos humanos. E aí comecei a trabalhar lá. Fiquei 1 ano trabalhando lá nessa empresa e aí bateu saudade de Campo Grande. Aí você falou, não, acho que tá na hora de voltar pra minha terra. E aí, falei, eu acho que eu quero fazer minha carreira em Campo Grande. Aí voltei pra Campo Grande. E foi através dessa experiência que você teve em São Paulo que você falou assim, eu vou abrir a Reconta. Ainda não. Não, calma, a gente ainda vai... Mas eu gostei que você estudou a pauta. Você estudou, fez a lição de casa. Fez a lição de casa. Fez a lição de casa. Não, eu fui encaixar, né, Vi? Ela terminou, falou assim, eu vou voltar pra casa e vou agora abrir minha própria empresa de assessoria. Ainda não. Ainda não. Voltei para Campo Grande e fiz um contato com uma empresa de assessoria de comunicação que antes de eu mudar para São Paulo já tinha me chamado para trabalhar. E na época eu tinha agradecido, falei, tô indo para São Paulo, não vou conseguir agora. Voltando para cá, falei, gente, preciso retomar contatos. A primeira pessoa que eu mandei foi para essa pessoa que é a Carol Grubert, que é uma publicitária. E tinha uma pequena agência de comunicação. Vi, vamos guardar esse nome. Vamos guardar. Tô guardando aqui, ó. E aí, na época, ela estava atendendo um plano de saúde, fui trabalhar com ela nesse plano de saúde e já fui trabalhar com comunicação interna, que era um conhecimento que eu tinha adquirido em São Paulo já, né? E aí, fiquei alguns meses lá com ela nessa empresa, tá atendendo, e aí teve um momento que o contrato com a empresa, porque nós éramos terceirizados, se encerrou. E aí, a Carol chegou e falou, Isa, eu atendo outros clientes também pela empresa, sou publicitária, você é jornalista, me convidou para ser sócia dela, para trabalhar com ela. Eu agarrei a oportunidade na hora. Não posso deixar fugir. Não pode deixar fugir. Ela caiu no meu colo, eu vou abraçar. E aí, a Carol já tinha mais experiência que eu, né, e tal. E aí, ficamos trabalhando juntas 2 anos. E aprendi tudo com ela. Aprendi a atender cliente, aprendi a captar novos clientes, os serviços, o que a gente poderia oferecer, quais eram as possibilidades, né? E aí chegou um momento, já com 2 anos trabalhando juntas, atendemos clientes de várias áreas, assim, que a Carol foi seguir um outro caminho profissional. Aí ela falou, Isa, eu não vou continuar, vou fazer uma outra coisa e tal. E aí ela foi, aí eu falei, e agora? O que eu faço? Sozinha, eu confesso até que naquele momento eu fiquei até um pouco... Bateu o desespero? Bateu, assim, né? E meu pai, apesar de ter sido a vida toda empregado de uma empresa, assim, ele sempre falava, filha, empreender o caminho. Quando você empreende, você vai ter mais possibilidades de trabalhar da forma como você imagina. Você criar sua própria equipe. Seu próprio negócio. A questão financeira também, as possibilidades de ganhos também são maiores. E isso sempre ficou na minha cabeça, sempre. E aí, como eu já tinha alguns clientes que eu já tinha entendido, já estava com aquela experiência, eu falei, é o momento. Aí eu criei a Reconta,
em agosto de 2015. Nossa, eu lembro, comentei hoje, não foi, Isa? Vi, que eu lembro até hoje do dia que eu conheci você. Eu estava no primeiro semestre da faculdade. Que ano que foi, você lembra? Foi ano passado, não. 2000. Fih, você estava no segundo ano passado. Começo Bem do ano no passado. início, no começo do ano passado. Início de 2023. Entre final de fevereiro para início de março. Teve uma acolhida pro primeiro semestre. E você estava na acolhida. Era uma das pessoas que iriam falar sobre a experiência, dar uma palestra, né, sobre o mercado. Eu lembro quando você contou sobre a empresa. E você falou da sua trajetória também dentro da Unidef. E contou como foi o seu TCC. Eu fiquei encantada. Porque eu gosto muito de esporte. E eu fiquei encantada. Aí eu lembro até hoje que eu fiz a pergunta para você sobre como é que você enxergava, né, o esporte, o futsal feminino hoje, tanto futsal como futebol. Como você enxergava eles? Teve diferença de como era antes, na sua época, quando você jogava, e quando você escreveu o livro, que foi o seu TCC. Aí eu lembro que você virou pra mim, você faz jornalismo? Eu falei, não. Ela... Aí todo mundo, assim, até o reitor da faculdade... parou, assim, porque a forma que eu fiz a pergunta, que eu abordei você... jornalista. Aí eu sou publicitária. Aí você e o... Como é o nome do nosso reitor? Perdão. Cristiano Cupertino. Desculpa, professor Cristiano. Desculpa. Ele virou pra mim, acho que você tá num curso errado. Mas eu acho que você tem que trocar de curso. Ele falou, aí eu falei, não, eu vou fazer jornalismo assim que eu me formar. Já conversei com a professora Angélica. Como foi pra você decidir, essa pergunta eu não fiz no dia, decidir o seu TCC escrevendo um livro, sendo que você falou, né, um pouco que você também fez por um ano educação física, que hoje, do que você escreveu, como você entrou e o que você segue na sua carreira agora, de jornalista como assessora, é diferente do que ser uma jornalista de esporte, esportiva. Que eu acho que você também imaginou que era esse que você ia seguir, né? Quando você escolheu o jornalismo. Então, até que não, porque no curso eu gostei muito dessa área de assessoria de imprensa. Então, eu acabei focando nessa área, assim, sabe? E o seu TCC foi... Não, agora eu fiquei com dúvida. Vamos lá. A cabeça do jornalista, a cabeça do publicitário, vocês não vão entender nunca. Mas exatamente. A gente vai entender aqui entre nós. O seu TCC foi referente a esporte. E você tá me foi baseado Vitória? Baseou em um livro, a gente tá com o livro. Não, mas eu tenho uma explicação sobre isso. Tem livro, só que a paixão por assessoria, ela foi maior durante a faculdade. Isso é até uma pergunta que eu quero fazer, né? O que te marcou durante a faculdade, né? Que te fez falar, cara, é assessoria. Gente, a Vi acabou de resumir a pergunta que eu estava tentando fazer. Vocês estão super em sintonia. A gente tá conectada. E aí, como que foi? Como que foi esse processo de 4 anos? Falar, calma, eu vou seguir como assessoria, né? Mas eu tenho mas meu TCC é sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso. Eu não posso deixar morrer essa ideia. Essa paixão ali que tá dentro do meu coração, mas tá numa portinha que vai ficar ali. Eu preciso eternizar ela. Como que foi? Até chegar no 4º ano de faculdade de jornalismo, eu não sabia o que eu ia fazer de TCC. Gente, ela acabou de resumir a minha vida. Ela jogou universitária. Então, eu estava muito indecisa. E eu fui conversar com uma professora, que é a Thaisa Bueno, que trabalhava aqui na época. E eu tinha feito estágio com ela no Unifolha. Então, ela me conhecia muito bem. Né? Ela sabia do que eu gostava, me conhecia. Trouxe um tema para ela que eu não me recordo o que era, mas eu queria muito fazer um livro. Então, mesmo tendo gostado da área de assessoria de imprensa, eu tinha muito desejo de escrever um livro, assim. Porque é uma possibilidade dentro do jornalismo, né? Sim. Você fazer um livro-reportagem, ou um documentário, ou um projeto, né? Enfim, são várias... Nossa, um leque muito grande que a gente pode explorar, né? São várias oportunidades, assim. E aí, eu fui conversar com ela, e ela falou assim pra mim, você já pensou em contar a história do futsal feminino? Eu falei, nossa, a história do futsal feminino? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Aí ela soltou essa, fui embora pra casa.
pensando. Ela jogou. Ela chutou pra mim essa bola e eu fiquei com a bola na mão. Eu sou a goleira, pra onde é que eu jogo? O que eu faço com ela? E aí comecei a pensar sobre isso no outro dia. E meu pai sempre fala uma coisa assim: quando você vai tomar uma decisão, dorme uma noite. Pensa sobre aquilo, reflete. No outro dia você toma uma decisão. E eu uso isso pra tudo na minha vida. E aí cheguei no outro dia e falei: Thaisa, essa ideia que você falou, tal. Aí ela começou a explorar comigo. Por exemplo, qual foi o primeiro time, você sabe? Quando as meninas começaram a jogar em Campo Grande, ela começou a me despertar pro tema. E aí eu falei: vou fazer sobre isso. E aí a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui conversar com o meu técnico, porque eu joguei durante 6 anos, mais ou menos, representando o Dom Bosco, que é o CDB. Fui conversar com o meu técnico, que era a pessoa que eu tinha mais contato e tal. E nisso ele começou a lembrar de algumas pessoas mais antigas na modalidade e tal. Nossa! E foi vinculando. Foi trazendo. Aí fui numa outra pessoa dela, falou: Isa, eu lembro que a jogadora mais antiga da cidade é a Márcia Moraes. Nossa! Eu não tenho o contato dela, mas eu sei que ela tem um bar, se eu não me engano, no bairro Amambaí. Fui atrás desse bar. Comecei a ir. Jornalista, quer descobrir? Vou apurar, tá? Vou atrás. Vou resumir, né? Cheguei nesse bar. Fique à vontade. Era umas 6 da tarde, assim, tava meio que abrindo e tal, tinha umas pessoas por lá. Fui sozinha. E aí, cheguei perguntando, eu queria falar com a Márcia Moraes. Ah, a Márcia é a dona, ela tá ali pra dentro. Trouxeram a Márcia. Comecei a conversar com a Márcia. Ela achou estranho, né? Nossa, essa menina chegou aqui. Do nada, brotou aqui. Brotou, falando que quer me entrevistar. Eu tô suspeita. Quer saber a minha história. Como assim? Do nada. Tal. Aí ela foi super atenciosa, ela falou assim: volta amanhã, que eu vou estar com mais tempo, quero te mostrar uma coisa. Fiquei com aquilo na cabeça, fui embora, tal, cheguei em casa, tal. No outro dia eu voltei. A hora que eu cheguei no bar, ela tava com um álbum de fotografia desse tamanho. Assim. Nossa, tudo que eu precisava. Gente, uma riqueza, assim, pra gente que é jornalista. E aí ela começou a abrir e ela guardou tudo. Realmente, ela teve a primeira equipe na década de 80 em Campo Grande. Então, ela foi pioneira na cidade. Ela tinha, tipo, fotos antigas, preto e branco. Ela tinha matérias recortadas de jornais. Cara, ela tinha um material. Ela tinha um material que você precisava pra dar E aí ela falou assim pra mim, ela ficou muito emocionada e feliz. Ela falou: você não sabe o quanto eu tô feliz de alguém resgatar e alguém que quer contar essa história. Nossa. Então, a hora que eu conheci ela e eu vi aquilo, eu falei: é agora. É isso. Eu vou contar essa história. E aí, a partir daí... Só fluiu. Né, outras pessoas fui conhecendo. Eu entrevistei mais de 30 pessoas. Nossa. E várias vezes. Teve algumas pessoas que eu entrevistei mais de uma vez. Porque eu conversava com uma pessoa, daí a pessoa falava informação. Aí eu tinha que confirmar com a outra pessoa. Sabe? Essa apuração minuciosa que é muito importante. Sim. E foi um processo, assim, de uns 6 meses só focada no livro. Sabe? De resgatar essas histórias. Fazer pesquisas em jornais. E as pessoas me davam fotos, assim, né, que nem a gente tinha antigamente, e digitalizar essa foto, passar por um arquivo. E tô falando coisa de 14 anos atrás. Nossa, eu trabalho minucioso mesmo. Eu fico imaginando, você contando, eu fico tentando me colocar ali e visualizar, sabe aquelas cenas de filme que parece o espírito, assim, da pessoa tentando ver, assim, cenário? Eu fico imaginando tudo. E aí, a partir daí, eu fui construindo a história e o capítulo, eu encerro o livro com a história do time onde eu joguei, né? Que daí eu já tinha mais memórias e mais... Finalizou assim como fosse você contando a sua trajetória, mais ou menos. Não cheguei a contar a minha trajetória, cheguei a contar a história do time, mas muito daquela história eu conhecia, eu vivi. Né? E muito da história dos outros times também, com os quais eu joguei, eu também conhecia, né? E aí... apresentei o trabalho, foi o maior sucesso na época. E logo depois, isso foi em 2010, em 2011, quando eu estava morando em São Paulo, eu escrevi um projeto para o FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais aqui do Estado, que financia projetos culturais. E o livro foi contemplado. Aí eu consegui lançar o livro em outubro de 2011, no dia 31 de outubro de 2011. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Um dos dias mais especiais, assim. E aí eu pude lançar o livro. E aí, nesse lançamento, foram todas as jogadoras, sabe? Foi um momento, assim... Marcante, né? Bem legal. Aquela, eu acho que pode contar como se foi algo que marcou muito a sua carreira, o início da sua carreira, da sua trajetória, né? Com certeza.
Vai ficar pra sempre na memória. E aí, pra vir aqui hoje, eu tava mandando informações pra vocês sobre mim, sobre minha trajetória. Nossa, lembrando do currículo dela, um grande Vi. currículo. E foi uma delícia pequenininho. reviver tudo isso. Sabe, eu até comecei a mandar umas coisas pro Márcio hoje, vídeos que eu fiz aqui na TV, que eu fui achando. Gente, foi uma delícia reviver tudo isso. Porque a gente acaba esquecendo, né? Infelizmente. Quando vai recordando, né? A gente tem essa oportunidade de recordar e ver toda a trajetória, porque a gente tá falando de 2010, né? Tipo, 2010 pra 2024 foi uma construção de uma carreira, uma construção de um currículo. É importantíssimo a gente lembrar, né? De como tudo aconteceu, né? Lá atrás deve ser muito gratificante, né? Hoje olhar e falar, caramba, passei por tudo isso, tive experiências, acho que é gratificante olhar o currículo e falar, caramba. E assim, para vocês que estão na faculdade, quando a gente está vivendo, parece impossível. Parece muito difícil. Parece que a gente não vai conseguir. E a gente consegue. Eu queria muito dizer isso para vocês, assim. Porque no momento que vocês estão agora, é o último ano, não sei. Eu tô no sexto semestre, falta 1 ano e meio aí tô no quinto. Pra terminar. Então daqui a pouco tá... Não, daqui a pouco eu tava pensando no TCC já. Que isso, deixa a gente ansiosa. Nem sei o que eu vou fazer no meu Deixa TCC muito. ainda. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu falaria... busque alguma coisa que você goste, porque você vai se envolver, você vai querer correr atrás daquilo, sabe? Eu acho que eu ainda não me encontrei no que eu quero fazer no meu na carreira, assim. Me encontrei na publicidade e propaganda. Gosto muito do jornalismo também. Que eu quero fazer jornalismo, eu vou fazer o jornalismo assim que eu finalizar. Mas eu ainda não me achei em que área eu quero atuar. Tipo, a Vi, ela já se encontrou, né, Já me Vi? encontrei. Eu gosto muito de assessoria, mas é assessoria pra político, né? Legal. Me encontrei muito. Eu já entrei na faculdade pensando nisso, né? Eu venho de uma família, meu pai é professor de história, mas já foi vereador, ele é uma pessoa politicamente ativa, né? E eu cresci nisso, né? Indo em congresso, indo não sei do que, nananã. Eu falei, cara, a princípio era pra fazer jornalismo, mas como... eu falei, cara, jornalismo, eu falei, não sei se é isso que eu queria, eu gostava muito mais de rede social, né, e aí eu falei, cara, eu vou tentar publicidade e propaganda, consegui, passei, né, com bolsa no ProUni, e aí eu falei, caramba, aí no meio da faculdade eu falei, putz, eu tô sentindo, eu quero jornalismo, eu quero ver a escrita, essa coisa que o jornalismo tem de apurar os fatos, de correr atrás, de entrevistar, tudo. Falei, cara, eu acho que eu vou me encontrar nisso também. E aí, juntar os dois agora, assim, né? Os dois estão andando de mão dada juntos e caminhando. Eu falo, cara, tô me encontrando ainda, né? É claro que até terminar as 2 faculdades tem um tempinho ali, chão, mas tem né, muito Vi? chão. Mas, assim, vamos dizer que gosta ali da assessoria. Mas vai dar certo, Vai já dar está certo, dando já certo. tá dando certo, já tá dando O certo. jornalismo, assim pra mim, ele deu ainda mais a força naquele dia, daquela entrevista, quando viraram pra mim, e porque todo mundo fala. Você é muito comunicativa, você consegue gesticular as coisas com muita facilidade, você gosta de conversar, e eu sou curiosa. Eu gosto de Você é super entender, entender Eu os acho, amiga, que fatos. você tá... Eu gosto de entender as coisas, eu gosto muito de entrevistar. Eu começo nervosa, pra ver a gente... Dá foi uma travada, pra mas... iniciar. Mas depois que a pessoa começa a me responder as perguntas, a falar sobre o assunto e acaba deixando as coisas mais tranquilas. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de conversar assim, fazer esse bate-papo e deixar uma coisa mais descontraída, Sim, nada muito sim. engessado, porque isso você acaba fazendo uma entrevista muito, sim, não, é isso, aconteceu. Isso não é legal. A gente não consegue, literalmente, fazer uma construir construção, uma retirar... história, né? Isso. E eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um jornalismo humanizado. Sim. Para um bate-papo que nem a gente está aqui. É isso que as pessoas gostam de ouvir. E se identificar, de repente, com aquela história, com o que ela está ouvindo, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que é isso, essa construção que o jornalismo ele vem se transformando, que tá deixando as coisas mais leves. Sim. Que chegou uma época que as pessoas já não gostavam mais de dar entrevista. Porque era uma coisa que já tava... lembra da primeira entrevista que teve com o João? O O Samuel, que ele falou sobre as fake news, né? Uhum. E porque as pessoas estavam deixando, porque elas estavam distorcendo as respostas das pessoas.
As pessoas estavam com medo. Com medo já de dar a entrevista. E você contando um pouco sobre como você começou agora a sua carreira e o porquê você escreveu o livro, deu para entender. Você contou ali uma história. Você humanizou um assunto que já não era comentado, sendo que até hoje também é pouco comentado, principalmente o futsal. Futsal, ele tá começando a criar o seu espaço. Antes, ele só era transmitido no YouTube. As meninas conseguiram chegar na Globo, agora estão na Band. Tá sendo transmitido já para um público maior, né? Crescendo. E antes elas não tinham isso. Foi uma das perguntas que eu fiz para você. Escrevendo o livro, teve uma época, eu lembro exatamente os anos, mas teve uma época que a mulher foi proibida de jogar futebol no Brasil. Antes da década de 80 ali. Teve até uma lei na época que proibia as mulheres de jogar. Porque diziam que poderia, por exemplo, atrapalhar uma gravidez, sabe? Coisas relacionadas ao corpo da mulher, à saúde da mulher. Sendo que um esporte traz vários benefícios para a saúde de qualquer pessoa que pratica, né? E aí, a partir de 1983, as mulheres foram liberadas para entrar nos campos, né? Nas quadras. E hoje eu vejo realmente que o futsal, que o futebol feminino tem uma popularidade muito maior, né? Principalmente o futebol feminino, né? Junto com a Marta, com as grandes jogadoras que a gente tem. Sim, com certeza. Então, a gente tem uma visibilidade maior hoje em dia, né? Acho que foi ontem, por exemplo, a equipe daqui de Campo Grande, de futsal, CERC, o CDB. Final com o Tabuão da Serra. Elas foram para a final da Taça Brasil, que é um dos principais campeonatos do Brasil. Né? Então, assim, um time sul-mato-grossense chegando até a final. A gente tira também pela visibilidade que a Julinha teve. Ela saiu daqui do CERC, ela conseguiu ingressar em um dos maiores times de futsal do Brasil, feminino, que é o Tabuão da Serra. E nós tivemos, na década de 90, a Cidinha, jogadora daqui de Mato Grosso do Sul, que jogou Copa do Mundo na seleção brasileira. Nossa! Olimpíadas de Sydney, se não me engano. Então, a gente também tem história pra trás. A gente tem história aqui. Caramba. Nossa, mas... Então, a gente tem talento. A gente tem. Eu acho que o que falta, foi também uma das coisas que a gente comentou naquela acolhida, o que falta é o patrocínio, a visibilidade, porque as meninas, somente aqui, elas não vivem só pro futsal. Sim. O Tabuão, o Stein, eles conseguem viver só pro futsal. Recebem pra jogar. Elas recebem pra jogar. Aqui não. As meninas às vezes tiram do bolso delas pra conseguir ir pra um campeonato que é fora, porque elas não têm o patrocínio pra conseguir isso. O patrocínio é bem pouco, né? E tem um movimento bem legal, assim, desde que eu nasci eu queria jogar bola. E eu nasci em 88. E meu pai e minha mãe ficavam procurando pela cidade um local pra jogar bola. Eu pequenininha. E a gente não encontrava. Sabe, assim, um time com meninas, né? Ou assim, algum lugar que eu pudesse jogar com os meninos. Então, eu jogava muito na rua com os meninos. E aí, eu tenho um filho de 3 anos, o Theo. E a gente começou ele quer muito jogar bola e pede pra jogar bola e tal. A gente começou a procurar escolinhas pra ele jogar bola. Só que ele tem 3 anos. E a maioria das escolinhas é com 4 anos que os meninos começam, né? E aí, a gente já foi em várias escolinhas pra conhecer, pra ver se ele ia se adaptar e tal. Gente, sempre tem uma menina jogando ali no meio dos meninos. E meninas que jogam muito. E que legal. Porque na minha época a gente não tinha essa oportunidade, assim, com certeza. Sabe? Então eu vejo que devagarzinho a gente tá conseguindo mudar, né? E jogar mais. Sim, sim. Isa, deixa eu te perguntar. Você tem um currículo muito extenso, mas vamos começar ali. Você mencionou, né, que você fez a sua pós, uma especialização, né? Lá em São Paulo, referente à comunicação organizacional, relações públicas. Por que você fez essa especialização em si? Porque a gente tem um leque de especializações, né? O que te incentivou a escolher essa especialização? Durante a faculdade, como eu acabei fazendo um estágio na área de assessoria de imprensa, quando eu terminei a graduação, eu comecei a buscar alguma especialização que tivesse relação com assessoria de imprensa. Na época, eu não encontrei nenhuma, assim, especialização em assessoria de imprensa, né? Mas eu achei essa e tinha muitos conteúdos, muitas disciplinas que encaixavam, que tinham relação. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo aí
por essa especialização. Outra pergunta, uma dúvida muito grande. Você fez a sua especialização lá em São Paulo. São Paulo, querendo ou não, é uma capital de oportunidades. A transição, né, de São Paulo para Campo Grande, qual que foi o desafio que você encontrou ali, né? Visto que São Paulo e Campo Grande são duas capitais totalmente distintas e diferentes, a gente fala do mercado mesmo, né? Mercado do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, são mercados diferentes. Você encontrou essas diferenças e esses desafios nessa transição? Eu acho que na época São Paulo estava mais avançado em algumas áreas da comunicação, que em Campo Grande essas áreas ainda estavam chegando, sabe? Principalmente na comunicação organizacional. Então, dentro das empresas, trabalhar uma comunicação para um público específico, trabalhar a comunicação para os funcionários, uma comunicação estratégica, trabalhar uma comunicação voltada para os clientes, uma comunicação voltada para potenciais clientes. Tô dando um exemplo, né? Então, tinham coisas que já estavam acontecendo em São Paulo e que em Campo Grande ainda estavam chegando. Tava iniciando ali. Tava bem no comecinho. Então, foi legal eu voltar, porque eu voltei com um olhar diferente, né? Com um conhecimento, com uma bagagem diferente. Então, acho que nesse sentido foi bem interessante. Assim. Mas qual foi os seus maiores desafios e as conquistas como assessora de imprensa? Já fiz bastante coisa. Vamos lá, então. Vamos pedir pra ela resumir, né, Não, assim, eu acho que o maior desafio como empreendedora foi me manter no mercado, né? Começar ali a fazer os meus clientes. É desafiante também, porque como assessora de imprensa, eu sou uma intermediadora. Eu sempre falo assim, entre o meu cliente, que pode ser uma empresa, uma organização social, um grupo de dança, um cantor, né? A gente tem várias possibilidades com assessoria de imprensa. Então, eu sou uma intermediadora entre meu cliente e entre a imprensa. Então, eu tenho que ter um relacionamento legal com a imprensa. Então, eu tenho que ter credibilidade com os jornalistas que estão nos sites de notícias, nos jornais impressos, nas emissoras de TV, nas rádios. Por que eu tenho que ter um relacionamento, tenho que ter credibilidade? Porque eu vou levar a notícia do meu cliente, eu vou oferecer essa notícia para os meus colegas da imprensa, né, para os jornalistas. E buscando com que eles se interessem por esse tema e façam uma matéria sobre aquele assunto, leve um cliente meu para falar sobre aquele tema que é tão importante, divulgue uma apresentação de dança que está acontecendo no fim de semana. Então, eu sou uma intermediadora. Eu acho que o grande desafio é fazer essa intermediação, né, ter esse relacionamento. Essa comunicação, né, entre imprensa, empresas, e são empresas assim, até uma pergunta, né, hoje você atua com qual ramo, assim, mais te atrai? Vamos falar assim, qual eu trabalho, né? Qual nicho que mais te atrai ali? Olha, eu tenho esse nicho, mas também trabalho com esse, sem problema nenhum, mas, porque tem as suas peculiaridades e as suas diferenças, né, você trabalhar com o nicho X e o nicho Y, né? Sim. Pra imprensa. No começo, eu atendia diferentes tipos de empresa. Por exemplo, atendia cafeteria, atendi uma organização que representa o setor florestal no estado, já atendi loja de aluguel de vestido e consegui criar pauta em cima da loja. Nossa! Sério, a gente vai criando. E natural, organizações sociais, já atendi nutricionista, já atendi arquiteto. Então, a gente tem um leque de oportunidades, assim, de clientes que a gente pode atender, né? E, naturalmente, eu comecei a caminhar muito para o setor cultural. Então, hoje, eu acho que 70%, 80% dos meus clientes são da área da cultura. Então, e também atendo a organização social, né? Então, por exemplo, uma grande cliente minha é a Fundação Manuel de Barros, né? Que patrocina, que apoia aqui o podcast. Apoia. E atendo grupos de dança hoje em dia, grupos de teatro, projetos culturais, exposições culturais. Às vezes vem um grupo, uma companhia ou um projeto de fora, por exemplo, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro. Vai trazer um projeto para Campo Grande. Precisa de uma assessoria de imprensa local. Faço essa parceria com a assessoria de imprensa de outra cidade, né, de outro estado. Então, hoje eu estou mais nessa área da cultura. E para gente que vai ingressar no mercado de trabalho e os estudantes da área, que esse é a nossa maior iniciativa, né, do podcast, qual o seu maior conselho referente a ingressar na carreira, ingressar no mercado de trabalho, de como aproveitar os estágios e
qual é o conselho que você dá já como profissional, como empreendedora e também como uma pessoa que também já fez estágio. Já esteve no nosso lugar já esteve no nosso lugar como estudante, estagiária e agora tem a sua própria empresa. Aproveitar as oportunidades que a faculdade te traz. Eu acho que a faculdade é o primeiro passo, você fazer uma boa faculdade, no sentido de fazer uma boa faculdade, nesse sentido assim, de conhecer os professores, se aproximar deles, fazer perguntas, participar das aulas, estudar, fazer contatos com quem é da sua turma e de outras turmas. Tem um concurso de redação? Participa. Tem um concurso de vídeo? Participa. Aproveitar tudo que vem da faculdade para você. Porque ali na faculdade você já está começando a fazer o seu nome. Sim. Muito do que eu sou hoje, muito do que eu faço hoje, muita indicação veio daqui da Uniderp. Eu dei aula aqui na Uniderp, 3, 4 anos. Por que eu dei aula aqui? Porque foi um convite do curso. Poxa, lembra da Isabela? Né? Fez uma graduação legal, fez os estágios, me convidaram. E foi uma experiência incrível ser professora. Eu sempre tive vontade de ser professora. Então, eu tenho certeza que foi a forma como eu fui na faculdade que me trouxe esse convite para ser professora. Tem uma frase que eu uso muito na minha vida profissional, que é assim: vai. E se der medo, vai com medo mesmo. A gente vai. A gente, quando inicia o podcast, assim, a gente chega travada assim, falei, meu Deus. Então, assim, receber um convite para fazer um estágio, ter uma oportunidade. Ai, não tenho experiência, eu tô com medo, não sei fazer. Vai, você vai aprender lá. Então, aceite as oportunidades, tenha humildade para aprender. Então, lembro que fiz estágio aqui na TV Pantanal, o Márcio que tá aqui com a gente, sempre, Isa, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Isa, vamos gravar de novo porque você falou essa palavra errada. Vamos fazer de novo. Melhora a sua postura, vira. Essa roupa não tá legal, né? Sabe? Todos os conselhos que eu recebi, eu tava sempre aberta. Você levou, tô mentindo, né? Márcio? Então, esteja aberto, seja humilde para ouvir. Às vezes eu vejo que um pouco os jovens de hoje, quando eu fui professora, eu via muito isso. A gente dava um conselho, até corrigia um texto, falava, usa essa palavra, não ficou legal assim. E às vezes o aluno não recebia tão bem. De uma boa forma, né? Ele acha que é uma crítica. E era uma coisa que eu queria ensiná-lo, que eu queria incentivá-lo, que eu queria ajudá-lo. E eu, devagarzinho, fui quebrando ali aquele aluno no bom sentido, né? Porque eu queria o bem dele. Então, o maior conselho que eu quero deixar para vocês, estejam abertos para as oportunidades. Críticas construtivas. E aceitem o que você pode melhorar, ouçam, sabe? Às vezes é melhor a gente ouvir o que aquela pessoa está falando do que a gente falar. Eu sou muito de ouvir também, sabe? Refletir sobre aquilo. Então, ouçam. E vão para cima. Vamos com medo mesmo. Com medo mesmo. Com medo mesmo. Com medo mesmo. Bom, Isa, eu quero muito agradecer. Mas já! Já, o seu Márcio já tá ali, ó. O Márcio já tá ali. Tá dando sinal. Não, o Márcio já tá dando sinal já. Mas, Isa, a sua trajetória desde da sua vida acadêmica, da sua formação, você já foi professora aqui na Uniderp, inclusive, fica aí, ó, coordenadora, reitor, chama ela de volta, que isso? Olha, naquele dia da acolhida, a Angélica, ela... Eu ia falar, filho pequeno. A Angélica deu uma deixa pra ela e ela falou que não. A gente tem flexibilidade. E a gente agradece muito que você tenha aceitado o nosso convite. E, gente, esse aqui é o livro da Isa, tá? Vou demonstrar pra vocês, ó. Mulheres em Quadra. Mulheres em Quadra. Que ganhou um prêmio. Tá? Procure nas bibliotecas públicas, na biblioteca da Uniderp. Isso. Tem um livro por toda a cidade. Vale a pena ler, tá? Mas Isa, é uma grande alegria ver que hoje, jornalista, empreendedora, mãe, e saiu daqui da Uniderp, foi aluna como a gente. Então, é muito gratificante, né? Hoje, poder entrevistar você, ver que frutos foram... plantadas, sementes foram plantadas, uma árvore cresceu e frutos foram colhidos, então é gratificante. Nós como alunas, tá entrevistando nossa caloura, podemos assim dizer, né? Nossa veterana, então é muito gratificante. E só de ver, né, Vi, de que ela sentou
numa das salas que a gente senta, assistiu às aulas, e hoje ela tá onde ela está, com toda a força que ela teve de cada vez mais buscar conhecimento, buscar experiência na área, foi estagiária, sofreu como estagiária como a gente, mas sobre aproveitar todas essas oportunidades para chegar onde tá, e eu fico muito feliz, porque a gente consegue ver que a gente pode, que a gente é capaz de chegar também, buscando todo esse conhecimento, tendo todas essas experiências. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui hoje. E ter entrevistado você foi muito bom. Não, imagina. Eu que agradeço. Lari, obrigada pelo convite. Estava esperando por essa entrevista desde o meu primeiro semestre. Gente, desde o primeiro semestre. Realizei já. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui na Unidep, estar aqui, né, nos cursos de comunicação. Amo este lugar, me sinto em casa aqui. Foi um prazer contar um pouco da minha história, conversar com vocês. E tô sempre à disposição. Gente, a gente nem terminou. É porque realmente o episódio já tá no fim. Ainda tem muita coisa pra ser dita. Mas muito obrigada mesmo, meninas. Nós que agradecemos. E é isso, né, Lari? A gente finaliza mais um Comunica Podcast. Segue nós nas redes sociais. O episódio vai estar na íntegra em breve. Não esquece de dar o like. E seguir a gente. E comentar, tá, gente? Que é muito importante. É isso, gente. Isa, muito obrigada. Lari, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. E a gente fica por aqui. E é o último episódio, né, Vi? Dessa primeira temporada. Fechamos com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Com certeza.